Mas afinal de contas, o que é esse tal de Zika vírus? De onde ele veio? Para onde ele vai? Será esse o começo de um apocalipse zumbi? O Zika vírus é um integrante do gênero Flavivírus, assim como os vírus da dengue e da febre amarela. Ultimamente, esses caras têm ganhado muita atenção das mídias e da população. Mas, espera aí, o que é um vírus de fato? Vírus são pequenas cápsulas recheadas de material genético. Eles funcionam como pequenas seringas que conseguem injetar o seu conteúdo genético dentro das células de outros seres vivos. E fazendo isso, eles saqueiam e subvertem geneticamente o sistema celular, o direcionando para a produção de mais vírus. Fazendo uma metáfora meio ruim, eles transformam outros organismos em máquinas de xerox escravas que só copiam o próprio vírus. Esses caras são muitíssimo pequenos, chegando a ter o tamanho de apenas 10 angstroms, ou seja, eles são cerca de 1 bilhão de vezes menores do que nós seres humanos. Essa proporção é a mesma entre um mísero grão de areia e o Sol. Já pensou nisso? Na nossa cabeça, faz sentido pensar que algo tão pequeno quanto um grão de areia jamais será capaz de afetar algo tão grande quanto o Sol. No entanto, esses minúsculos vírus são capazes de nos afetar, e seriamente. No caso do Zika, os sintomas são bem parecidos com os da dengue, como febre, dores nas juntas, manchas na pele e dor de cabeça. Mas como é que a gente pega esse troço? O Zika, assim como seus familiares, é transmitido através da picada do famoso mosquito Aedes aegypti, que são aqueles listradinhos. Mas, para um mosquito se tornar infectado, ele precisa antes picar um outro indivíduo infectado, indivíduo pessoa ou animal. Esses mosquitos colocam ovos perto de lugares com água parada, e esses ovos conseguem durar cerca de 1 ano sem nenhuma água perto deles. Esse é o famoso ciclo sem fim. Zoeira. É mais um daqueles enigmas de quem veio antes, o ovo ou a galinha, o mosquito infectado ou a pessoa infectada. Bem, pelo menos esse a gente sabe mais ou menos como a história começou. A primeira aparição do vírus foi em 1947, em Uganda, na floresta de Zika. E daí o nome. Gente, esse nome não é fruto de uma grande zoeira. De Uganda, o vírus se espalhou, pegando carona com os mosquitos, chegando até a África subsaariana. E até 2007, só tinham sido relatados 14 casos na África e Ásia. Nesse mesmo ano de 2007, aconteceu um surto na ilha de Api, na Micronésia, e de lá ele se proliferou para a Oceania. 7 anos depois, uma epidemia atingiu a Polinésia Francesa, depois se dirigindo à ilha de Páscoa e de lá para cá, na América do Sul. Hoje a doença se encontra em outros países das Américas, como Colômbia, México, Paraguai e Venezuela. O primeiro caso brasileiro de Zika foi relatado em abril de 2015 no estado da Bahia. Na época, o diagnóstico não foi muito imediato, muito porque os sintomas eram parecidíssimos com o da dengue, que estava toda no país. Além dos sintomas mais imediatos já citados, estão sendo levantados alguns outros problemas que podem estar relacionados com o vírus. Por exemplo, nos 14 estados brasileiros infectados, já foram registrados mais de 3.448 casos de bebês com microcefalia relacionados com a doença Zika. Já foram encontrados até vestígios de vírus na cabeça dessas crianças, mas até agora a gente não sabe com certeza se isso é uma coincidência ou se existe de fato uma relação entre os dois quadros. Sendo ou não obra do acaso, essa mesma coincidência também aconteceu no episódio da Polinésia Francesa. Além da microcefalia, existem outras doenças relacionadas com a infecção por flavivírus, como é o caso da síndrome de Guillain-Barré. Essa é uma doença autoimune que leva à deterioração das bainhas de mielina, que revestem nosso sistema nervoso, e consequentemente à perda de movimentos do corpo. Mas como é que eu pego e qual é a relação dessa doença com o flavivírus? No Brasil já foram relatados 50 casos da síndrome. Dentre esses 50 casos, 48 indivíduos apresentaram infecção prévia por algum tipo de flavivírus. A relação entre as doenças ainda não é muito certa, mas existem alguns estudos que estão tentando verificar se de fato a infecção por flavivírus pode levar ao desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. Galera, a situação tá tensa. Mas e aí, que medidas estão sendo tomadas para resolver essa situação? Bem, ainda não existe nenhum remédio capaz de curar o Zika. No entanto, a vacina já está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e na Índia. Enquanto isso, o que nos resta é a prevenção. As diretrizes governamentais para o controle do Zika são as mesmas estabelecidas para a dengue. Tudo está descrito num documento de 2009 chamado Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue. As principais medidas são monitorar o espalhamento da doença e a manutenção de lugares que têm água parada. No documento ainda falta alguma coisa sobre fiscalização de outros lugares
lugares que podem ser focos da dengue, como lagos, parques e rios canalizados. Só para te dar uma noção, na cidade de São Paulo, por exemplo, foram canalizados mais de 300 rios, correspondendo a mais de 3.500 quilômetros. Quem sabe o foco da dengue não pode estar exatamente debaixo dos nossos pés. Em meio a esse estado de pseudo-pânico no qual nos encontramos, algumas iniciativas vêm propor algo diferente. Um exemplo é o mapeamento online feito pelo município de Porto Alegre, que permite que qualquer pessoa possa ver onde foram encontrados mosquitos infectados. Isso faz com que as pessoas consigam saber onde devem tomar mais cuidado, além de ser uma ferramenta muito útil para direcionar mais eficientemente os recursos públicos. Um outro exemplo é o uso do mosquito transgênico para o controle da população de Aedes aegypti. Nesse método, um mosquito macho geneticamente modificado, ao cruzar com uma fêmea selvagem, não gera descendentes viáveis, ou seja, as larvas morrem todas. Essa técnica já foi testada em algumas cidades do país, como Juazeiro e Jacobina, que ficam na Bahia, e em Piracicaba, no estado de São Paulo, e ele foi muito bem sucedido. O melhor teste realizado até agora foi o de Piracicaba, onde os casos caíram de 133 para 1 em 8 meses. Gente, ainda há esperança. E tem mais. Se vocês acham que a situação tá tensa agora, é porque ainda não começaram as Olimpíadas. Fica a dica. Mas esse vídeo é só uma introdução. Ainda existe muita coisa sendo desenvolvida, pesquisada e estudada a respeito dessa doença. É extremamente recomendável que você, seu amigo, sua família, seus répteis, seus alienígenas imaginários corram atrás de fato das melhores medidas a serem tomadas para combater a doença. É isso aí, a gente quer agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e se inscrever no canal. Valeu, meus cacarotos, e a gente se vê na próxima. Um abraço!